Graça e paz. Que o Senhor te abençoe mais uma vez juntos para compartilharmos a palavra de Deus. Essa palavra viva, essa palavra poderosa, essa palavra que sempre fala ao nosso coração de uma forma extremamente profunda. Sabe por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma narrativa belíssima do Antigo Testamento. Uma narrativa que com certeza tem lições preciosas para o nosso coração, de tal forma que quanto mais conhecermos a história da Bíblia, mais compreenderemos a vontade do nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia exatamente no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 8. No capítulo de número 8 nós temos uma narrativa bonita que faz a descrição de que as águas do dilúvio diminuíram. As águas do dilúvio minguaram. As águas do dilúvio secaram. Por várias vezes você vai lendo o capítulo 8 e você percebe que o momento em que o dilúvio cessou aconteceu. Só para nós recapitularmos, eu quero chamar à sua memória o texto anterior, o capítulo 7. No capítulo 7, no verso 17, durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca sobre a terra. Você sabe muito bem que esse tempo não foi um tempo fácil, muito pelo contrário. Noé, juntamente com toda a família, dentro daquela arca, esperando o juízo de Deus acabar, esperando as águas do dilúvio cessarem, com certeza foi um tempo muito difícil. Foi um tempo de provação, foi um tempo de inquietação, foi um tempo em que necessariamente Noé teve que aprender a esperar, a descansar e, acima de tudo, ele teve que aprender a confiar em Deus. Quando eu leio o capítulo 8 de Gênesis, vem um tema ao meu coração. O caos vai passar. A tempestade vai passar. Esse é um tema que nos faz olhar para o capítulo 8 e entender que por maior que seja a crise, por maior que seja a dificuldade, imaginem bem, Noé juntamente com a família, mais aqueles animais dentro daquela arca, em meio àquela dificuldade toda provocada pelo juízo de Deus ao enviar o dilúvio, com certeza não foi um tempo fácil, mas aquele tempo difícil passou, aquele tempo difícil cessou. E fica para nós de imediato uma lição: qualquer adversidade, qualquer tempo difícil há de passar. Ao exemplo de Noé, nós temos que continuar confiando em Deus, esperando em Deus, conscientes de que Deus está no controle de todas as coisas. Quando eu vou para o capítulo 8, eu quero chamar a sua atenção logo para o verso de número 1. O capítulo 8, versículo 1 diz assim: lembrou-se Deus de Noé. Eu gosto muito dessa expressão. Noé estava vivendo a dramaticidade do dilúvio, Noé estava vivendo o caos, ele estava exatamente vivendo um dos momentos mais dificultosos de toda a vida dele, mas depois de um certo momento, após alguns dias, após alguns instantes, esse verso 1 do capítulo 8 é um versículo cheio de esperança, porque diz que lembrou-se Deus de Noé. A palavra usada aqui no texto hebraico traz a ideia de que é um compromisso pactual. Deus tem um compromisso selado, sinalizado, marcado pelo pacto que ele tem para com aqueles que são dele. Noé era um eleito de Deus. Noé fazia parte da família da fé. Então, a primeira lição que nós temos que aprender aqui, meus amados, é que por maior que sejam as dificuldades, como eram as dificuldades para Noé no momento do dilúvio, chega um instante em que Deus sinaliza com essa lembrança. Deus jamais se esquece de você.
Deus jamais se esquece de cada um de nós. Sabem por quê? Porque Deus tem um compromisso com aqueles que são escolhidos dele. Então, quando a situação chegou num momento extremamente crítico, Deus entendeu que chegou também o momento de apaziguar aquela dor, de apaziguar aquele sofrimento, abaixando as águas do dilúvio. O texto diz que as águas minguaram, as águas secaram, e a narrativa começa dizendo que Deus se lembrou de Noé. Que privilégio! Que palavra de consolo que vem para o nosso coração. Deus está sempre conosco. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus presente. Não pense você que na adversidade Deus vai se esquecer de você, porque Deus nunca se esquece daqueles que pertencem a Ele. Sim, sim, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, o sorriso, o contentamento vem ao amanhecer. Sabe por quê? Porque Deus jamais se esquece de você. Deus não se esquece daqueles que Ele separou, daqueles que Ele selecionou. Então chegou o momento. Agora é o momento do conforto. Agora é o momento do consolo. Agora é o momento de Deus mais uma vez mostrar para Noé e toda a casa de Noé que depois do caos, depois do colapso, depois da dificuldade, depois do dilúvio, vem a hora da bonança. E é exatamente isso que Deus quer nos ensinar nesse momento em que estamos atravessando a tempestade. É exatamente isso que Deus quer nos ensinar no momento em que estamos atravessando o caos. Isso vai passar. Isso vai acabar. Deus continua lembrando de cada um de vocês e no momento oportuno, no momento certo, essa tristeza se transformará em alegria. As inquietações se transformarão em projetos. A amargura da alma, a ansiedade da alma, obviamente vai se transformar em possibilidades, oportunidades e prosperidade. É isso que nós, como povo de Deus, precisamos pregar, é isso que nós, como povo de Deus, precisamos crer, seja qual for a circunstância. Uma outra lição que eu gostaria de deixar para você nesse texto é de que quando nós vamos lendo a palavra de Deus, nós percebemos no versículo de número 18. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Ele só vai sair no momento certo. A mesma voz no capítulo 7, versículo 1 de Gênesis, que disse para Noé, Noé, entra na arca e espera um tempo em obediência, em confiança, porque isso vai passar. No capítulo 7, verso 1, ele entra em obediência à palavra de Deus. Durante todo o processo do dilúvio, ele espera, ele é obediente. E agora ele sai. Ele sai porque Deus também disse a ele que deveria sair. Ele não está precipitado. Ele vai sair porque o próprio Deus está dizendo a ele que chegou o momento de sair. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo com Noé aqui a mais profunda obediência. Ele está vivenciando aqui uma experiência de confiança. É hora de entrar, é hora de sair. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. A palavra de Deus assim nos ensina. Então, quantas lições preciosas nós podemos tirar dessa narrativa do capítulo 8? O caos vai passar. A tempestade vai passar. Nesse momento difícil, guarde isso no mais profundo do seu coração. Deus continua lembrando de você. Ele não virou as costas, ele não se esqueceu. E no momento certo, na hora certa, ele vai dizer, saia. Recomece. Essa é a proposta pós-dilúvio. O dilúvio chega, destrói todas as coisas, mas agora é o momento de Noé sair da arca juntamente com a família
para o recomeço. Essa é uma palavra muito importante e é uma palavra que eu particularmente gosto muito. Sabe por quê? Porque o Evangelho ele é marcado pela possibilidade do recomeço. Então, Noé está saindo agora para recomeçar uma nova vida. Ele está saindo agora para recomeçar novos projetos, novos sonhos, novos ideais. Depois do dilúvio, depois do caos, depois da tempestade. Que lição confortadora Deus nos traz em Gênesis capítulo 8, meus amados irmãos. Nós estamos recolhidos, nós estamos confinados, mas vai chegar o momento de sair. E no momento de sair, seguindo a voz de Deus, obedecendo a palavra de Deus, nós vamos sair como vencedores. Nós vamos sair para recomeçar. Nós vamos sair para reconquistar. E nós vamos sair com prosperidade, nós vamos sair mais fortes. Nós vamos sair mais conscientes. Nós vamos sair mais amadurecidos. Nós vamos sair mais obedientes, mais convictos de que Deus continua no controle soberano de todas as coisas. Foi Jesus, o próprio Jesus, que naquele momento conturbado, quando os discípulos estavam dentro de um barco apavorados com a tempestade, Jesus simplesmente aquieta o vento. Jesus aquieta as fortes ondas. Jesus silencia a tempestade para mostrar que Ele é Deus soberano e que Ele tem controle sobre a criação. Ele é o Criador. Diz a palavra de Deus que Jesus naquele momento aquietou o forte vento, aquietou as fortes ondas e os discípulos ficaram admirados ao perceberem que Ele de fato é o Senhor soberano de todas as coisas. Meu amado irmão, minha irmã, o caos vai passar. A tempestade vai passar. Deus vai, no momento certo, na hora certa, na forma dele, dizer para você: saia e recomece essa nova caminhada. Eu gosto muito de chamar a atenção aqui para esse texto, para que a gente perceba que toda a ação aqui, ela é uma ação de Deus. Mas uma vez que Noé é também um personagem da narrativa, a gente percebe nitidamente o movimento de Deus, mas também o movimento de Noé. Diz a palavra de Deus que o Senhor lembra dele porque ele, Noé, andava com Deus. Essa expressão andar com Deus, que você encontra lá nos capítulos anteriores ao capítulo 8, traz a ideia de um homem que tinha relacionamento profundo com Deus, relacionamento íntimo com Deus. Era alguém que temia Deus, era alguém que amava Deus. Então, ele andava com Deus. Quando Deus manda ele sair da arca, ele obedece a Deus. Percebam que existem princípios, existem atitudes nesse movimento. Deus está agindo na história, Deus está trabalhando nesse momento em que todos nós estamos vivendo, mas nós também não podemos ficar parados. Nós temos que entrar no movimento do Espírito. Nós temos que entrar no movimento da revelação, no movimento da palavra. Então nós sabemos que Deus está em movimento, Deus está agindo poderosamente, mas por sua vez, Noé também tem a sua participação, tem o seu movimento. Ele andava com Deus, ele saiu no momento em que Deus mandou ele sair em obediência, em confiança. Ele foi um homem que aprendeu a esperar. Essa é uma lição que eu e você precisamos guardar exatamente nesse momento em que estamos todos vivenciando essa experiência nova. Ele esperava, ele obedecia, ele era paciente. Percebam quantas atitudes que retratam o movimento de Noé. Mas tem um outro versículo que também me chama muito a atenção e que eu gostaria de deixar para você também como lição dessa narrativa do capítulo de número 8 do livro de Gênesis, em que mais uma vez a gente encontra o movimento de Deus
e o movimento de Noé. Não é tempo de ficar parado. Às vezes a gente tem aquela imagem equivocada, nós temos um senso errôneo de achar que pelo fato de que estamos em quarentena ou de que estamos confinados, nós precisamos ficar parados, vivendo uma letargia, vivendo uma preguiça, desacreditados, desmotivados, desanimados. É exatamente o contrário. Nós lemos o texto de Gênesis e percebemos que no momento da adversidade, no momento da crise, no momento do caos, no momento do confinamento, porque entendam, Noé juntamente com a família estavam confinados dentro da arca. Mas ao mesmo tempo que estavam confinados dentro da arca, eles não ficaram parados, pelo contrário. Eles estavam trabalhando, eles estavam aguardando, eles estavam esperando, eles estavam obedecendo a Deus. Então, o caos vai passar. A tempestade vai passar. Vamos continuar em movimento, porque Deus continua em movimento. Eu quero deixar mais uma lição para o seu coração, olhando para Gênesis capítulo 8. No versículo 20, depois que as águas cessaram, depois que as águas minguaram, levantou Noé, percebam o movimento de Noé, levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Aqui está o movimento dele, ele é um adorador. A primeira atitude que ele faz depois do dilúvio foi adorar a Deus. Percebam, irmãos, que lição preciosa. Depois do caos, depois do dilúvio, depois do confinamento, depois da tempestade, a primeira atitude de Noé ao sair da arca foi levantar um altar para Deus. Sabe por quê? Porque ele era um adorador. Ele estava sempre em movimento e, por sua vez, ao oferecer esse culto a Deus, levantando um altar ao Senhor, diz o versículo 21, que o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra. Deus recebeu a adoração de Noé. Deus recebeu aquilo que ele depositou no altar para o Senhor. Jesus disse que chegou uma época em que o próprio Deus está procurando adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Nós somos esses adoradores, seja qual for a circunstância, seja qual for o tempo, seja qual for o instante. Então, meus amados, vamos guardar isso no mais profundo do nosso coração. Lições preciosas no capítulo 8 do livro de Gênesis, texto esse que traz para o nosso coração uma profunda confiança, uma profunda esperança por saber que o caos vai passar. A tempestade vai passar. Vejam que o texto vai mostrando para nós de que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela que fizera na arca, soltou um corvo, o qual tendo saído ia e voltava, até que secaram as águas sobre a terra. Depois ele solta uma pomba, e diz o texto que a superfície da terra havia minguado a extensão das águas. As águas cobriam ainda a terra, mas Noé espera, olha que lição preciosa no verso 10, ele espera ainda outros 7 dias. Então, cada versículo desse texto traz lições preciosas para o nosso coração. E eu quero começar essa semana com você. Eu quero iniciar essa semana com você, dizendo para o seu coração, você que me ouve aí agora,
Eu quero iniciar essa semana. Semana que com certeza trará suas dificuldades. Semana que com certeza também terá as suas adversidades. Semana de indecisões, de inquietações, de preocupações, de ansiedade. Mas vamos continuar firmes, cumprindo o tempo de Deus. Deus não se esquece de você. Lembrou-se o Senhor de Noé. Deus está sempre conosco, seja em qual circunstância for, seja em qual momento for. Deus continuará nos assistindo, nos abençoando, nos sustentando, nos fortalecendo. Foi assim com a caminhada do povo no deserto. O povo caminha pelo deserto, mas lá no deserto Deus acompanhava o povo e supria todas as necessidades deles. O nosso Deus continua sendo o mesmo hoje, continua sendo o mesmo amanhã e continuará sendo o mesmo ontem e pelos séculos dos séculos. É o Deus que não muda, é o Deus de poder e de graça. Então Deus continuará sendo o nosso suprimento. Então, inicie essa semana com essa convicção. Saia no momento em que Deus mandar você sair. Antes de dar o passo à frente, espere, confie, obedeça. E quando você sair, quando a tempestade cessar, você continuará sendo um adorador. Você vai continuar comprometido com Deus. Você vai levantar um altar em gratidão a Deus e vai oferecer para Deus aquilo que é de melhor. Que Deus nos abençoe em mais uma semana que inicia. Que esse Deus maravilhoso continue sendo a nossa força, o nosso baluarte, a nossa fortaleza. Que Deus continue sendo o nosso escudo. Que Deus continue sendo aquele que vai à frente rompendo e fazendo com que a gente alcance a vitória. Guarde isso no seu coração. Que Deus te abençoe e que esta palavra possa encontrar vida e morada para sempre na sua vida. Deus te abençoe em o nome de Jesus.